Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, quem achou que estava tudo resolvido no Vasco não conhece o Vasco e não conhece o que acontece com o Vasco. Eu tenho certeza que o torcedor vascaíno está sempre desconfiado. Então, quando foi nomeada ali a interventora judicial, o torcedor do Vasco falou assim, não, mas não é possível, alguma coisa vai acontecer. E aconteceu, a Samantha Longo já não é mais a interventora judicial, a juíza já nomeou uma outra interventora judicial. O Lamarca, o Marcos Lamarca, disse que só vai investir no Vasco se o Pedrinho voltar. Será que o Pedrinho vai voltar? Será que o Vasco vai perder esse investidor? E o treinador que ontem estava confirmado, Fernando Seabra, novo treinador do Vasco, hoje já não está mais, pelo menos por enquanto, tem entrave na parada. O Vasco quer parcelar os valores para o Curitiba quer receber tudo de uma vez, ou seja, o Vasco permanece sem treinador, até o momento sem treinador. Mas a tendência, tá? A tendência aqui, não sei se eu tranquilizo o torcedor do Vasco ou não, é que o imbróglio se resolva, né? O Curitiba entende, né, que o treinador Fernando Seabra nem comandou o último treino, né, então entende que é uma vontade do treinador, só que tem esse entrave aí dos valores, né? Agora não tem mais clima para o Seabra voltar para o Curitiba e dizer, oi gente, voltei, tudo bem? Diferente do caso do Franklin Carvalho, que nunca deixou de comandar as atividades no Botafogo. Ele nunca largou o trabalho dele para negociar, né? Se estava negociando, alguém estava negociando por ele, né? Então a situação é bem diferente, porque o Fernando Seabra, ele já não comandou o último treino do Curitiba nessa expectativa de fechar com o Vasco da Gama. Agora tem esse entrave, o Vasco vai ter que resolver, não sei o que vai ser, mas Fernando Seabra, a grande verdade, foi o que deu. Foi o que deu para arrumar na atual situação em que se encontra o Vasco da Gama. Uma situação de muita insegurança jurídica, né, e essa insegurança jurídica ela se comprova em todas as fases desse processo pelo qual passa o Vasco da Gama. A própria interventora judicial nomeada pela magistrada, pela juíza do Tribunal de Justiça, a Samantha Longo, ela se sentiu ameaçada, né? Se sentiu ameaçada, a sua integridade pessoal em risco, e ela renunciou. Mas no relatório dela, há ali uma recomendação para que as partes, todas elas, sentem, conversem, resolvam esse imbróglio, e ela faz questão de colocar a 777 Partners, porque por mais que muita gente tenha esquecido, a 777 Partners é parte, ela é acionista do Vasco da Gama. Ela tem que participar de todos os processos. Tanto que o Marcos Lamarca que diz, não, o negócio está praticamente fechado. Só que sem a presença do Pedrinho, não tem negócio. Então não está 100% fechado, porque ninguém garante que o Pedrinho vai voltar. As questões levantadas pelo judiciário, inclusive uma nova interventora foi nomeada pela magistrada, a Adriana Campos. Então, assim, ninguém garante o próximo passo do Vasco. O Vasco é aquele clube em que um candidato vence as eleições e não assume. É uma loucura, não dá para entender muito bem o que acontece no Vasco da Gama. E tudo isso acaba influenciando, inclusive, nas sondagens, nas contratações, nas abordagens. O Vasco tentou 3 treinadores. Ele viu que a situação, a instabilidade jurídica não ia permitir que ele, não que o Franklin Carvalho seja superior ao Fernando Seabra, acho que não é essa a questão, né? Mas outros treinadores, Martim Palermo, o próprio Franklin, ficaram receosos com essa situação. E o Vasco conseguiu um treinador que é um treinador de time médio para pequeno no futebol brasileiro. É um treinador que fez um trabalho honesto no Cruzeiro pobre, né? O Cruzeiro pobre precisava do Fernando Seabra. Quando o Cruzeiro
se transformou em SAF, numa SAF pé no chão, o Seabra servia. Quando o Cruzeiro virou megalomaníaco, o Seabra já não servia. Então o time bom não pode dar na mão do Fernando Seabra. Aí o Fernando Seabra foi demitido, não teve uma sequência muito boa, era um trabalho assim, nota 6,5, nota 6, né, no Cruzeiro, ali na média, né? O Cruzeiro vai ganhar mais, obviamente, roupagem, né, de time grande, de bom trabalho com o Leonardo Jardim. E o Arthur Jorge está tentando manter isso. Mas o trabalho do Fernando Seabra no Cruzeiro foi um trabalho ok, né? Resgatou na Série B e tal. Depois ele vai fazer um trabalho também ok no Red Bull Bragantino. E aí no Curitiba ele faz um trabalho que eu considero bom. Ah, mas não ganhou o Campeonato Paranaense. Ah, gente, me desculpa, mas isso aí nem se ganhar. Se ganhasse também não seria parâmetro, né? Quantos anos aí o Curitiba ganhou o Campeonato Paranaense e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro? Então não é parâmetro hoje em dia. Campeonato regional, campeonato estadual não é parâmetro. O trabalho que o Seabra vem fazendo no Curitiba esse ano é muito bom, mas é um trabalho que ele vem fazendo no Curitiba, num time com pretensões, por mais que o Curitiba seja melhor do que o Vasco, né, só olhar para a classificação, as pretensões do Curitiba são muito mais modestas, né, do que a do Vasco da Gama. O Vasco, ele está querendo sonhar, ele contratou para sonhar, ele investiu para sonhar. Quando eu falo sonhar, é no máximo uma Libertadores, uma pré-Libertadores. E quem sabe, nos torneios de tiro curto, conseguir alguma coisa relevante. Ano passado foi finalista na Copa do Brasil, né? E o trabalho do Fernando Seabra no Coxa era um trabalho de manutenção, é manter na Série A. Na melhor das hipóteses, a vaga na Sul-Americana, que para o Curitiba já seria fantástico, né? Voltar a disputar uma competição internacional. Mas, devido a esse entrave na questão do pagamento, ainda o Vasco não pode confirmar Fernando Seabra como seu treinador, mas a grande verdade é o que deu para trazer, né? Foi o que deu para trazer. E é claro, falando de Vasco, a gente lembra de Portugal. Tô com a camisa de Portugal aqui, que jogo fantástico ontem. A virada de Portugal para cima da Croácia, gol da Croácia ali no último segundo. Nem vou dizer dos acréscimos, porque o acréscimo de 10 minutos é um absurdo, né? Mas ok, 6, 7 minutos mais o gol, dá 10 minutos, beleza. Não é um absurdo não, retiro o que eu disse. Absurdo é o cara dar 3, 4 minutos além dos 10, aí pediu pra se enrolar, né? E foi salvo pelo chip que detectou um toque que eu não vi, confesso, mas as ondas lá do chip, né, quase um eletrocardiograma da bola, indicou que houve toque do jogador da Croácia. E o gol foi anulado, o Cristiano Ronaldo segue e teremos um clássico daqueles, hein? Clássico da Península Ibérica, Portugal versus Espanha. Confesso a vocês que estou com Portugal nessa, né? Acho o time da Espanha uma chatice danada, aquele papo de tic-tac, troço chato. Vamos no coração de Cristiano Ronaldo. Eu fico por aqui, beijo grande, até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol.